Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Você sabia que tudo que perguntamos a Deus, Ele nos responde? Sabe por quê? Porque Ele está vivo e ama ter comunhão com seus filhos. Ele nos responde sempre, seja qual for a situação. Então vamos orar e depois louvar a esse Deus maravilhoso para entrarmos em mais uma aventura da oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a Tua Palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, pela semana abençoada que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pela vida da minha família. Muito obrigado pelos meus coleguinhas. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. Pai, que essa sua palavra possa entrar nos nossos corações e que nós possamos levá-la para a nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. A alegria do Senhor é nossa força. Força, força, força. A alegria do Senhor é nossa força. Força, força, força. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. Onde está o seu Deus? Alguém perguntou. Muros caídos e olhos tristes. Então Neemias orou. A alegria do Senhor é nossa força. Força, força, força. A alegria do Senhor é nossa força. Força, força, força. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir lá em Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 11, e ver o que a palavra de Deus diz para nós, que é a nossa referência bíblica de hoje. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que me foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu povo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo:
Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, e se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgaste em teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Crianças, quando oramos, algo importante acontece, pois é pela oração que falamos diretamente com o Criador, o nosso poderoso Deus. Vamos ouvir uma história de um homem de fé? Hoje nós vamos falar de um homem chamado Neemias. Neemias era um homem de Deus que morava distante de Jerusalém, sua terra. Ele tinha um emprego muito bom e morava num palácio. Neemias trabalhava para o rei da região de Suzã e o rei confiava muito nele. Sabe qual era a profissão de Neemias? Ele era copeiro do rei. Você sabe o que é um copeiro? É como se fosse um garçom que está ali para servir comida, bebida, mas não era só isso não. Naquela época, o copeiro tinha que experimentar todos os alimentos do rei antes de servir para ele, porque se tivesse algo estragado naquela comida, ele trocaria e não deixaria chegar até o rei. Certamente, este era um emprego de muita confiança. Certo dia, Neemias recebeu a visita de alguns dos seus amigos, inclusive seu irmão. E eles trouxeram uma notícia muito ruim sobre a sua terra, Jerusalém. Neemias, ouvindo todas as histórias que eles contaram, ficou muito triste, porque ele guardava no seu coração um grande amor pela pátria. Ele amava Jerusalém. Mas sobre aquela história que seu irmão e seus amigos disseram a ele, que o povo em Jerusalém estavam vivendo em grande pobreza e aflição e que os muros da cidade estavam sendo derrubados e eles corriam risco até de sofrer uma invasão por inimigos, Neemias ficou muito triste e chorou. Por alguns dias não comeu nada e falou com Deus. A sua oração foi mais ou menos assim. Antes de pedir algo ao Senhor, ele adorou a Deus e reconheceu o seu poder e amor infinito. Depois, reconheceu seus pecados e os pecados de seu povo. Lembrou a Deus as promessas que havia feito para o seu povo. Por fim, Neemias pediu a Deus que o enviasse para ir até seu povo para ajudá-lo. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração de Neemias. O rei liberou ele para ir até Jerusalém para ajudar o povo. E ele, mais que depressa, chegou à sua cidade e liderou as pessoas para reconstruir os muros da cidade. Crianças, preste bem atenção na história deste homem que amava a sua nação, que orou a Deus e pediu a ajuda de Deus e Deus o abençoou.
Você sabia que as nossas orações podem ajudar o nosso país a melhorar cada vez mais? Vamos orar então? Senhor meu Deus, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa minha casa, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso país. Abençoa, Senhor, os nossos líderes e que eles estejam com o coração voltado para o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, crianças, chegamos ao final de mais uma aventura da oração. Que vocês tenham uma boa semana, um bom estudo e um abraço bem apertado para todos vocês. Tchau!